Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula, a terceira aula, na verdade, do nosso mini curso sobre a recepção, a chegada das obras de Maquiavel no Brasil. Veja, vocês lembram justamente que eu mencionei algumas vezes que aqui no Brasil, para além das possíveis referências de cunho mais suspeito, aqui eu tenho que fazer primeiro um pequeno esclarecimento. Deixa eu voltar para cá. Com Maquiavel existe até mesmo um tipo de jargão entre as pessoas que estudam Maquiavel ou que procuram compreender a sua real influência. É muito importante a gente tocar nessa tecla. Qual é a real influência de Maquiavel? Porque em Maquiavel você encontra as interpretações mais díspares que você pode encontrar, né? Quando você lê os comentadores de Maquiavel, você vê pessoas falando A, outros falando B, outros falando C, um falando X, outro Y, outro Z. É como se não houvesse consenso. Quando a gente vê, por exemplo, outros autores da história da filosofia, logicamente que há divergências entre os intérpretes. Entretanto, a depender do autor, essas divergências elas são relacionadas, elas se referem a detalhes do pensamento e detalhes da obra do autor. As divergências elas são pontuais sobre questões específicas. Entretanto, com Maquiavel, as divergências entre os intérpretes são justamente sobre a totalidade da obra. E por isso vocês encontram o Maquiavel apologista da tirania, vocês encontram interpretações do Maquiavel democrático, vocês encontram interpretação do Maquiavel fascista, vocês encontram interpretações do Maquiavel, no caso proto-fascista, né? Vocês encontram interpretações sobre o Maquiavel republicano, vocês encontram as interpretações mais variadas. O Maquiavel como um artista que escreve sobre a arte do Estado, esse conceito arte do Estado, quem aborda ele é o Jacob Burckhardt, no seu clássico A Cultura do Renascimento na Itália. Entretanto, ele tem uma obra chamada A Arte do Estado, que é uma obra fina. Ela foi incorporada a uma obra maior, que é a Cultura do Renascimento na Itália. Então, a primeira parte do Cultura do Renascimento da Itália é a arte do Estado. O Estado como obra de arte, melhor dizendo, é como foi traduzido aqui no Brasil, o Estado como obra de arte. Então, a primeira parte do Cultura é esse livro aí, que ele tem o quê? 130, 140 páginas, não é um livro longo, então ele casava bem com um livro maior, né? Isaiah Berlin, ele escreveu um ensaio chamado A Originalidade de Maquiavel. Esse ensaio está publicado, é um capítulo de um livro maior, é Proper Studies of Mankind, a Book of Essays, estudos sobre a humanidade. Não sei se foi traduzido aqui no Brasil, mas nesse livro, nesse ensaio, o Isaiah Berlin ele botou ali umas 25 interpretações diferentes sobre Maquiavel. Então vocês vejam que é um autor muito díspare. Então por que que esse parêntese gigante que eu fiz aqui? Por quê? Porque quando a gente está estudando a respeito das obras de Maquiavel e da sua real influência, você encontra gente que diz que vê Maquiavel em tudo. Vê, assim, após ele, justamente, né? Autores posteriores a ele, as pessoas ficam vendo que Maquiavel influenciou absolutamente tudo e absolutamente todos, sabe? É como se não houvesse um único autor moderno e pós-moderno, após Maquiavel, que não tenha sido influenciado por ele de alguma maneira. Isso é aqueles que veem Maquiavel em tudo, e vocês também encontram aqueles que veem Maquiavel em nada, ou seja, acham que Maquiavel é um autor tão desinteressante ou tão sem importância que basicamente você não vê referências, influências reais e fáticas, né? As duas interpretações, quando elas estão nos seus extremos, elas estão equivocadas, elas estão erradas, né? Há um meio termo. Mas o que isso tem a ver com o que a gente viu até agora? Pode haver quem discorde das colocações que eu trouxe, pode haver quem concorde, ainda que, principalmente naqueles autores que não têm menções
explícita sobre Maquiavel e que a suspeita surge na gente quando a gente conhece a obra dele e a gente vê ali que os autores estão tratando da mesma coisa e às vezes quase com as mesmas palavras. Então fica uma coisa de fato muito suspeita. Ao longo desse período a gente encontrou basicamente, nesse tempo aqui, nós encontramos referências, menções, possíveis referências, né? Mas nós não encontramos coisas com uma solidez como um estudo. Eu toquei nesse ponto algumas vezes e toco nele novamente agora. Referências ocasionais sem expressão ou substância. E é isso que eu estou querendo dizer aqui no slide. Nesse momento aqui do Brasil República, para além daquelas outras menções que eu fiz, né, nós não encontramos nada com solidez que seria digno de nota. Né? Você encontra, por exemplo, o Pedro Lessa, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 1916, ele fez um discurso ali. E nesse discurso ele menciona Maquiavel. Mas não é nada muito importante o que é dito, né? Ele menciona aquela surpresa que se tem quando se lê o Príncipe, depois se lê os discursos, e depois se lê as histórias florentinas, a história de Florença. É uma pequena surpresa, por quê? Porque você percebe um autor que vai além daquela impressão inicial do Príncipe. E realmente, todas as pessoas quando leem um Príncipe, depois elas leem um discurso sobre a primeira década de Tito Livre, a reação imediata é uma certa sensação de estranheza. Porque é por conta do príncipe que Maquiavel ganha a fama de maquiavélico. É por conta do príncipe que Maquiavel ganha a fama de ter escrito uma frase que ele não escreveu: o fim justifica os meios. É por conta dessa obra, né? E quando a gente vai para os discursos, você vê o Maquiavel, que geralmente é a interpretação comum que se dá entre os intérpretes é que Maquiavel escreveu O Príncipe para se ensinar a governar uma monarquia e ele escreveu os discursos para se ensinar a governar uma república. É uma interpretação bem simples, bem quase que chula. Quando a gente estuda a obra dele com mais profundidade, a gente vê que isso aí é comentário de quem leu por cima as obras, né? Não parou para analisar com cautela. Mas é a interpretação que fazem, né? É uma interpretação corrente e usual. Uma das pessoas até que disseram isso foi até o próprio Napoleão Bonaparte. Inclusive, Napoleão Bonaparte ele é famoso por ter escrito uma obra comentando o príncipe. Tem uma edição, inclusive, ela está ali. Não pude, não pude pegá-la aqui. É uma edição meio vagabunda, mas que Napoleão Bonaparte, na verdade, Napoleão não fez essa obra. Essa obra foi escrita por outra pessoa e foi dado o nome de Napoleão. E é uma obra muito cansativa de você ler, porque praticamente a cada linha que aparece do texto de Maquiavel, a cada linha que aparece tem uma nota de rodapé fazendo um comentário sobre o ensinamento de Maquiavel. Então é dito que quem fez isso foi Napoleão, mas na verdade não foi ele não escreveu aquela obra. Então, Pedro Lessa ele menciona um pouco essa surpresa que se tem e ele até lamenta a ausência de estudos no Brasil que tratem o que tratem de esclarecer esses aspectos tão desconhecidos desse autor que ficou tão famoso. Em Rui Barbosa também, se você ler alguns discursos dele, você encontra menções aqui e ali, mas nada digno de nota, nada impressionante. É aquele tipo de menção assim, menciona porque cabe, né, no contexto do discurso que o Rui Barbosa estava fazendo. Cabia encaixar ali o nome de Maquiavel e também para demonstrar um tipo de erudição. Sabe aquele tipo de coisa quando a gente está conversando com alguém ou está falando alguma coisa e a gente usa um exemplo, né, e faz uma citação, por exemplo, estou falando aqui e tal, eu digo, ó, como diria Shakespeare, ó, como diria Aristóteles, tal, eu jogo uma frase de Shakespeare, de Aristóteles, para demonstrar uma certa erudição de minha parte. Quase sempre que com Maquiavel a gente encontra esse tipo de menção, esse tipo de. O nome dele surge dentro desse tipo de contexto. Gilberto Amado tem na obra Grão de Areia, de 1919,
E na obra Presença na Política, de 1958, temos também menções a Maquiavel, mas nada com digno de nota, nada importante. Pontes de Miranda, ele fala do maquiavelismo político. Pontes de Miranda é um dos autores mais importantes do direito brasileiro. Infelizmente, ele anda muito esquecido pela Academia Brasileira, pela Faculdade de Direito do Brasil. Tenho as minhas suspeitas das razões porque isso tem acontecido, mas não convém, não é o nosso objeto de aula agora, né? Ele menciona o maquiavelismo político, nada. Ele menciona aqui Maquiavel dentro dessa visão meio negativa do autor. Eu fiz uma pesquisa, vocês vejam como a pesquisa histórica ela demanda certas, como ela demanda certas paciências, né? Até o momento eu só consegui verificar esse jornal. Comecei a fuçar os jornais do Brasil, digitalizados pela Biblioteca Nacional. Comecei a fuçar os jornais em busca de menções a Maquiavel. Quem gostava muito de fazer uma pesquisa histórica, fuçando os jornais, fuçando especificamente os anúncios nos jornais, era Gilberto Freire, né? Ele era apaixonado por esse tipo de fonte. Anúncio de jornal, diários, né? Isso aí mostra a cotidianidade, a mentalidade, a forma como viviam as pessoas naquela época, né? Então, eu comecei a procurar nos jornais, só que eu me deparei com um problema, né? Veja o problema de método de pesquisa. Primeiro, eu teria que delimitar o jornal de qual cidade, qual jornal, de qual época, em qual período temporal. Porque se imagina se eu quisesse procurar em todos os jornais nos últimos 50 anos, entre 1889, que foi a queda da monarquia, e o surgimento da República, de 1889 até 2022, ou seja, quantos milhões de exemplares de jornal eu tenho que investigar? Vocês encontram um certo problema. Eu selecionei um jornal específico, o Correio da Manhã, que é um jornal do Rio de Janeiro. E eu estudei 10 anos esse jornal, eu vi 10 anos esse jornal. E nesse jornal eu encontrei 68 ocorrências em que o nome de Maquiavel aparecia. Encontrei 68 vezes. Num período de 10 anos, entre 1930 e 1940. E por que que eu escolhi o Correio da Manhã e por que que eu escolhi o período temporal de 1930 a 1940? O primeiro estudo sobre Maquiavel surgiu aqui, logo em seguida surgiu a primeira tradução do Príncipe, feita no Brasil, e depois surgiu aqui uma tradução portuguesa que começou a circular aqui no Brasil, certo? Em 1931, Otávio de Faria, não sei se algum de vocês conhece, Otávio de Faria, ele, com 20 e poucos anos, ele surge no debate nacional, ele surge no cenário intelectual brasileiro com um livro vigoroso chamado Maquiavel e o Brasil. Certo, certo. Otávio de Faria, se eu não estou equivocado, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, ok? Mas ele teve um período de produção intelectual, ele faleceu nos anos 80. Ele teve um período de produção intelectual política muito curta. Tá? Otávio de Faria, ele lançou 3 livros políticos. Este, Maquiavel e o Brasil, ele lançou 3 livros políticos. Maquiavel Brasil, não estou com um exemplar aqui. Eu deixei no plástico para conservar. Não sei se dá para ver. Destino do Socialismo. E o seu último livro, Cristo e César. Todos publicados pela livraria José Olímpio. A livraria José Olímpio do Rio de Janeiro, muito importante. Ela, inclusive, publicou muitas coisas de Gilberto Freire.
uma editora muito atuante aqui no século XX. Otávio Faria surge no debate intelectual brasileiro com muito vigor. Ele lança Maquiavel e o Brasil com 20 e poucos anos. E por que que a minha pesquisa aqui nos jornais ela partiu por essa época? Porque ele menciona o livro que eu li, o exemplar que eu tenho é da segunda edição. A primeira edição ela foi de 1931, mas a segunda edição foi de 1933. Ele faz uma reedição, só duas edições, e até agora não foi publicada novamente. Ele menciona alguns dos seus críticos, algumas pessoas que o elogiaram e que o criticaram muito. Ele dá nome a algumas pessoas e cita os jornais, né? Então eu fui atrás do jornal que ele cita, que é justamente o Correio da Manhã. Só que eu selecionei 10 anos para acabei nessa busca, eu acabei lendo os comentários, vários comentários em relação à obra dele. E não me pareceu que na ocasião ali as pessoas elas estavam conscientes de que se tratava do primeiro estudo sobre Maquiavel realizado no Brasil, porque todas as ocorrências em que Maquiavel aparecia até esse momento era apenas uma referência a um estilo de uma certa erudição por parte de quem fazia o discurso ou de quem escrevia a nota. Mas não havia um estudo a respeito de Maquiavel. Toco nessa tecla mais uma vez. Então não me pareceu que as pessoas ali que estavam nos jornais fazendo os comentários, não me pareceu que elas estavam conscientes que esse era o primeiro estudo que surgia aqui. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente da obra do Otávio Faria, que eu acho que é interessante, acho que vale a pena. Mas por que que eu disse na primeira aula que só esse período aqui da Era Vargas seria algo necessário para um curso inteiro a respeito disso? Porque aqui nós estamos vendo surgir também os estudos mais políticos no cenário brasileiro. Porque até então, a intelectualidade brasileira ela foi muito influenciada e houve basicamente uma hegemonia de estudos jurídicos, uma prelevância, uma supremacia de estudos jurídicos em detrimento de outras disciplinas de humanas, outras disciplinas de humanidades. O próprio Gilberto Freire comentava do que a antropologia e a sociologia brasileira ainda precisava fazer, todo um árduo trabalho. Gilberto Freire escreveu isso também nos anos 60. Casa Grande Senzala nasce aqui em 1933, num momento de grande efervescência política no Brasil. O Brasil estava vendo uma guerra civil, a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista, que o Estado de São Paulo entrou em guerra contra as forças de Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. Então, vocês vejam aqui, como a gente diz aqui no Nordeste, um ribuliço. Então, um ribuliço ocorrendo, o Brasil numa crise de identidade política muito grande. Essa sensação de crise, ela é muito percebida pelo Otávio de Faria. Você vê isso na obra dele, no Maquiavel Brasil, de uma maneira quase que desesperada. No quesito de estudos políticos, o Brasil estava começando aqui a trazer estudos políticos, né? Gilberto Freire estava dizendo desde 1930, mas ainda nos anos 60, Freire dizia que a sociologia brasileira e a antropologia brasileira tinha muita coisa de base, muito trabalho de base para ser feito ainda, muita pesquisa considerada de base para ser realizada. E aqui nos anos 70, há uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, né, Maria Teresa Aina Sadek, Maquiavel, Maquiavéis, a tragédia otaviana. Aqui nos anos 70 ela falava a respeito dessa pobreza política na intelectualidade brasileira. Tanto é que ela tem que fazer, aqui no início do livro, alguns comentários de ordem quase que dicionaresco, comentários dicionarescos
para a definição de temas que são básicos para um estudo político. Ela faz isso no começo do livro, né, por conta dessa pobreza intelectual que havia aqui. Então, Otávio de Faria, ele publica, né, justamente o primeiro livro a respeito de Maquiavel, de uma maneira muito curiosa, porque, assim, a primeira coisa que a gente pode comentar é a bibliografia que ele utilizou. Nenhum livro, nem, nada que ele utilizou na bibliografia estava em português, tudo que ele utilizou estava em francês, em italiano, em outras línguas, em inglês. Algumas personalidades mais ou menos conhecidas por quem gosta de estudar o tema da direita católica no Brasil, se fazem sempre muito presentes. Plínio Salgado é sempre referenciado, Ponte de Miranda aparece, aquele Jacques Maritain também consta na bibliografia, nas referências bibliográficas. Também Oliveira Lima é um nome que aparece com muita ênfase na bibliografia do Otávio de Faria. E dentro da bibliografia em relação a Maquiavel mesmo, o Otávio de Faria utilizou muito o Jacob Burckhardt, utilizou grandes biógrafos de Maquiavel do século XIX, Oreste Tommasini, Pasquale Villari, né, alguns historiadores, Giuseppe, não me recordo o sobrenome dele, mas é um historiador do século XIX, começo do século XX, muito importante para a historiografia que tratou de Maquiavel, que foi o Giuseppe, e aí, o outro nome dele não me recordo agora, mas ele consta. Então vocês veem no Otávio de Faria um jovem com grande vigor intelectual, com uma familiaridade, uma naturalidade com a qual ele fala a respeito de Maquiavel, mas também de outros autores da filosofia, com muita propriedade. Eu imagino que ele tinha uns 23 anos quando escreveu esse livro. Eu me impressionei com a qualidade da escrita dele, com a perspicácia, né, de como é que ele conseguiu fazer um trabalho muito interessante e como ele estava muito bem atento, tá? Ele tinha muita fluência para passear pelas obras de Maquiavel, sabe? Você percebe ali que é uma pessoa que ela fez o dever de casa bem feito e estudou, tinha muita, não está me vindo a palavra, naturalidade não, é desenvoltura pelas obras de Maquiavel. O livro está dividido em três grandes partes. Três grandes partes. Por que eu disse que isso aqui poderia ser, só essa parte aqui de Vargas poderia ser um curso inteiro? Porque se a gente fosse enveredar pelo pensamento político de Otávio de Faria, nós teríamos aqui um curso inteiro só sobre isso. Certo? Então, infelizmente, não tem como. Então, o Otávio de Faria ele divide o livro em três grandes partes. Aí tem umas coisas aqui um pouco polêmicas que eu preciso mencionar aqui para vocês. A primeira parte é justamente ele dar um geral da obra de Maquiavel. E a grande ênfase dele está não na biografia de Maquiavel, né, mas nas obras mesmas. E por que, né, ele procura fundamentar, ele procura entender a estrutura do pensamento de Maquiavel com base na maneira como Maquiavel vê o homem. Então, a investigação sobre a natureza humana da visão de Maquiavel é o ponto mais presente na obra do Otávio de Faria. Como é que Maquiavel pinta o homem, as interpretações que ele dá, muito interessante. E o Otávio de Faria, ele vai deixar muito claro que a obra dele, ele fala isso na introdução, fala isso no prefácio, ele fala justamente isso. O Brasil passa por um momento que demanda um Maquiavel. O Brasil precisa de uma teoria política para ser aplicada, e a teoria política, que segundo Otávio seria útil para o caso brasileiro, é justamente a teoria política de Maquiavel. O Brasil precisa de Maquiavel. Certo? Entretanto, nessa ocasião, Otávio de Faria ele simpatiza com o fascismo.
Nessa ocasião, Otávio de Faria, ele vê o Mussolini com muitos bons olhos. Entretanto, Mussolini nessa época, em 1930, não era o Mussolini da Segunda Guerra ainda. Esse Mussolini, ele viria a, a mudar. A figura do Duce mudaria, sabe? O Mussolini que surge nos anos 30 na Itália não vai ser o mesmo Mussolini que vai trabalhar com Hitler na Segunda Guerra Mundial. É tanto que quando Mussolini surge na Itália, ele angaria a admiração e o suporte de pessoas mais variadas, até mesmo de gente da igreja, padres simpatizam com Mussolini, trabalhadores comuns, altos empresários, pessoas das mais variadas classes sociais. Por quê? Porque na visão das, inclusive historiadores, muitos historiadores italianos, na ocasião, viram Mussolini com bons olhos, porque segundo eles mesmos dizem, Mussolini teria posto fim à anarquia e ao terrorismo comunista socialista que estava assolando a Itália. Inclusive, um dos argumentos que usam é que a marcha sobre Roma, quando Mussolini saiu de Nápoles e foi até Roma, ele recebeu o poder político das mãos do próprio rei. Então, são coisas que nesse primeiro momento Mussolini ele angaria uma imagem que no mito político, quando a gente fala, existe a matéria, o estudo de mitologias políticas. E dentro da mitologia política, do mito político, nós temos arquétipos. Um dos arquétipos é o arquétipo do herói, o arquétipo do grande guerreiro, certo? Por exemplo, personificado em Alexandre o Grande. Mas temos também o mito político do grande benfeitor, do homem prudente, do homem mais velho e sábio. Né? Há um termo latino para designar esse arquétipo político, que é o arquétipo do homem sábio, prudente, encarnado por Tintinnato, cônsul romano, Cosimo de' Medici, né, em Florença. E aqui na Itália fascista, o Mussolini, nesse primeiro momento, ele aparece sob essas vestes, que é o termo latino gravitas. Então, Otávio de Faria ele se encanta com esses acontecimentos e ele acaba, né, defendendo o fascismo, dizendo que o Brasil precisava seguir o exemplo da Itália, né? E posteriormente, nos anos 70, vai ser escrita uma obra por um autor chamado John Pocock, que vai ser uma obra que ela vai revolucionar os estudos sobre Maquiavel, vai influenciar pessoas do quilate de Quentin Skinner, Maurizio Viroli, toda a escola de Cambridge, que vai se redescobrir os clássicos nos anos 60 e 70 para dos anos 70 em diante, para reler os clássicos da política e buscar entender melhor não apenas o discurso político, que o discurso político passa a ser, nessa ocasião, aqui na escola de Cambridge, como um objeto a ser estudado, o discurso, mas também vão se reformular como é que se deve ser feito o estudo do texto com o contexto. Deixa eu voltar para cá, tirar essa tela. Ou seja, o texto com o contexto. Qual era o contexto que estava ao redor dos textos clássicos? Né? Entender esse contexto vai permitir que possamos entender os textos também de outra maneira. E essa obra que o John Pocock escreveu nos anos 70 se chama The Machiavellian Moment, o momento maquiavélico. Dentro do momento maquiavélico, John Pocock ele analisa como é que estava, né, como é que Maquiavel pinta a Itália do seu tempo. Né? Então, quando um país passa por esse momento de estar em total calamidade, em total caos, em total desordem, em total crise,
é dito que ali é um momento maquiavélico, ou seja, é um momento onde a obra de Maquiavel ela passa a ter certo sentido e certo clamor, digamos assim. É fazendo esse gancho que nos anos 70 o, o Gerardo Melo Mourão escreveu um ensaio falando sobre o Maquiavel do Brasil, Maquiavel e o Brasil do Otávio de Faria, e ele diz que Otávio de Faria tinha visto o momento maquiavélico ali. Ou seja, o Brasil dos anos 30 passava por um momento maquiavélico e precisava urgentemente ser repensado os seus caminhos políticos e jurídicos e Maquiavel, né? Entender Maquiavel poderia ser um dos tantos caminhos necessários. Só que nessa ocasião, o Otávio de Faria, ainda também influenciado pelo fascismo, mas também influenciado pela pouca idade, apesar de um jovem prodígio intelectual e com um vigor intelectual e de fato uma inteligência acima da média, mas também havia um certo ímpeto da juventude, né? Um certo ímpeto da juventude. Então, ele vai reformular as suas concepções, o destino do socialismo. Cristo e César ele já vai ter uma outra pegada completamente diferente, menos apaixonada e muito mais puxada. O catolicismo, o ideal cristão em Otávio de Faria, ele é presente na sua vida inteira, tanto é que a tragédia burguesa, que é uma obra enorme, uma obra de literatura, então ele abandona o seu projeto político para se dedicar a um projeto literário, que é a tragédia burguesa, mas na tragédia burguesa, esse pano de fundo religioso, esse drama religioso do cristão, que vive diante de um mundo em ruínas e que vive diante de um mundo corrompido por uma certa modernidade, é sempre muito presente. Em certa medida, ele continua trazendo essa visão meio pessimista da política, essa visão meio calamitosa da política na sua literatura. Só que no primeiro momento, aqui em Maquiavel Brasil, ele dá esse diagnóstico calamitoso, ele percebe esse abismo que está diante do Brasil, só que ele se apresenta um pouco mais entusiasmado com a possibilidade de mudança. Né? No que se segue, aparentemente, ele se desencantou, digamos assim. Então, a segunda parte do livro é justamente um elogio que ele faz a Mussolini, que é o Intermezzo Mussoliniano, título da segunda parte do livro. E na terceira parte é justamente quando ele fala do Brasil. A primeira parte ele fala de Maquiavel, a segunda parte ele fala de Mussolini, a terceira parte ele fala do Brasil. E de fato a gente vê que o Brasil estava passando por um momento maquiavélico, ou seja, a calamidade aqui estava terrível. Lembrem-se, meus amigos, que 1930, 1932, 33 é quando a gente tem uma guerra civil aqui, né? Então, a guerra civil que vai dos problemas políticos, a guerra civil foi anterior à derrubada foi a guerra civil foi posterior à derrubada de Washington Luiz, se não estou equivocado. Washington Luiz já tinha sido derrubado e é aqui que Vargas vai subir ao poder, né? Então, guardem bem essa questão relacionada a Vargas. Vargas vai aparecer mais para frente na aula. Tem alguns detalhes interessantes que valem a pena ser mencionados, fazendo gancho com o que eu disse a respeito dos jornais, certo? Só que, sim, Otávio de Faria, ele vai, quando a gente lê essa parte do livro, dá a impressão que ele era monarquista. Né? Dom Pedro II, para ele, era uma reserva moral que o Brasil tinha. Ele faz críticas muito duras ao movimento abolicionista, que ainda que ele fosse, ele concordasse com a abolição da escravidão, ele discordava na ocasião da maneira como ela foi feita, porque era para ter se seguido uma política maquiaveliana nesse sentido, era para se ter feito primeiro uma coisa pensada. Ele critica os abolicionistas da época que eles eram muito afobados, eles não queriam esperar, eles não pensaram nas consequências, eles não pensaram, foram muito movidos pela paixão, mas não pararam para pensar
as formas de ser feita a abolição, os períodos para serem feitos e as outras reformas que deveriam ser feitas paralelamente para viabilizar uma transição, para viabilizar uma abolição bem feita e coerente e funcional. Na visão dele, a forma como os abolicionistas fizeram, deixaram muitas pontas soltas e essas pontas soltas, essas questões não resolvidas, não observadas, elas trouxeram um prejuízo político, econômico terrível para o Brasil, sabe? Ele tem aquele diagnóstico de uma pessoa que critica muito o mundo moderno, sabe? O Otávio de Faria ele demonstra ter uma visão tanto quanto tradicionalista, que geralmente vê uma decadência muito latente, muito forte, muito gritante no período contemporâneo. Ele tinha esse aspecto um tanto quanto nostálgico, talvez um pouco reacionário também, nesse primeiro momento. É como se o mundo moderno estivesse em ruínas, né? E ele se desesperasse com essa. Ele tem um tom meio calamitoso na sua escrita. E ele menciona constantemente essa obra aqui do Plínio Salgado, Esperado. Isso aqui é uma obra de ficção que fala de um salvador, fala de um redentor. O príncipe de Maquiavel é justamente um redentor. Maquiavel, eu trato isso na minha tese, Maquiavel incorpora muito o mito político, principalmente o mito do herói, sabe? Então o herói aqui ele se apresenta como um salvador, um redentor. E o Otávio de Faria acreditava que o Brasil precisava também, precisava de um homem feito Mussolini, precisava de um homem feito Mussolini, que poderia ser um herói nessa ocasião. Só que ainda assim o Otávio de Faria ele também critica o mau hábito brasileiro de ter sempre importado teorias estrangeiras. Então, em certa medida, ele diz que seria necessário trazer Maquiavel para o Brasil para aplicá-lo, mas, em contrapartida, ele critica que o Brasil sempre importava teorias estrangeiras para comandar sua política aqui. Então, é um pouco de uma certa inconsistência no argumento. Entretanto, acaba sendo também curioso que ele critica essa mentalidade do brasileiro de precisar de um salvador. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que, de fato, na situação calamitosa que o Brasil se encontrava, havia uma certa necessidade, sim, de um milagre, digamos assim. E aí o Otávio de Faria ele conclui seu livro com uma tonalidade um tanto quanto pessimista. Esse pessimismo viria a se... O livro foi escrito em 1931. Ele viria a ser mais latente em 1933, né? Após ter visto todos os horrores da guerra em São Paulo. Mas eu mencionei isso aqui na aula, né? Eu mencionei que o Otávio Faria, depois de escrever esse Maquiavel no Brasil, ele vai ser muito elogiado, mas também muito criticado. Vai dar prosseguimento ao seu projeto de intelectual político, com dois livros mais. Depois ele vai desaparecer do cenário político e vai surgir como um literato, como um autor de literatura de ficção. Eu, eu gostaria, eu rodei a internet atrás de entrevistas, atrás de. Não encontrei até agora nada. Eu gostaria muito de ouvir a voz de Otávio de Faria, saber como é que era a voz dele, mas não sei se tem registro disso. Otávio de Faria escreve em 1933, em 1931, a segunda edição em 33, mas também em 1933 vem a primeira edição do Príncipe, publicada, traduzida no Brasil. As primeiras edições do Príncipe, dos discursos, das obras de Maquiavel que chegaram em Portugal no século XVI e XVII, são manuscritos que se perderam, não se sabe mais a origem. Só que antes disso, as obras de Maquiavel, quando lidas aqui, quase sempre eram traduções francesas. Traduções francesas. Otávio Faria leu as obras de Maquiavel no original italiano. A primeira tradução aqui no Brasil foi feita
pela editora do Rio de Janeiro, Calvino Filho, que era uma editora com inclinações comunistas e socialistas muito fortes. Ah, e aí tem outro detalhe que eu esqueci. O terror, o horror ao comunismo que o Otávio Faria demonstra na sua obra é patente. As críticas que ele faz ao comunismo, elas são muito graves, né? E são sempre muito presentes. Então ele além de ver Mussolini com bons olhos, pelo fato de Mussolini ter sido um anticomunista nesse primeiro momento, apesar de que Mussolini no início de sua carreira ele era declaradamente socialista comunista, depois ele funda o seu próprio partido. Hoje a gente vê que comunismo, fascismo, nazismo é tudo a mesma porcaria, tudo a mesma merda isso aí, né? Só que na ocasião que o movimento surgiu, ele tinha uma feição um pouco diferente. Por isso que o Otávio de Faria caiu, né, mordeu a isca. Gilberto Freire também tem um artigo de jornal que está falando sobre outra coisa, assim, está falando sobre um tema diferente, e ele bota assim, en passant, ele diz, o Duce Mussolini que salvou a Itália do comunismo. Gilberto Freire disse isso nos anos 30 também, né, num recorte de jornal. Então você veja que as pessoas na ocasião, né, elas acabaram sendo enganadas, digamos assim. Não viram o cenário completo, não imaginaram como aquilo ali poderia acontecer no futuro, né? Como é que poderia se modificar no futuro. Só que o Otávio Faria, também pelo fato dele ser cristão, dele ser católico, necessariamente ele teria uma visão muito negativa a respeito do comunismo. E aí ele acabou sendo influenciado nesse momento da vida dele, mas faz parte da juventude de todo mundo, né? Fazer certas coisas que depois mudam. Esse horror ao comunismo estava muito presente. Esse é um detalhe que eu preciso mencionar. Entretanto, voltando aqui para as questões provavelmente de traduções, o Otávio de Faria não consultou traduções da obra do Maquiavel. Aqui, em 1933, surge a edição de Calvino Filho. E interessante que eles vão fazer também nas suas notas, dentro desse ambiente, muitas críticas a Getúlio Vargas, certo? Em 1935 vai surgir uma tradução portuguesa do Príncipe de Maquiavel, que tem nessa edição uma introdução escrita por Mussolini, que o título dessa introdução era justamente o Maquiavel fascista. Então, Otávio de Faria viu como Maquiavel como um pensador que idealizou o que viria a ser o fascismo. Essa é uma interpretação que se faz, entre outros autores também fazem uma interpretação semelhante. Mussolini também acreditava Maquiavel parte, né, da criação do fascismo, né? Já estava no ideário político de Maquiavel, segundo Mussolini, a interpretação que fazem. Só que essa obra portuguesa ela foi traduzida justamente na época do próprio salazarismo lusitano, né? É porque Salazar estava lá. As obras de Maquiavel aqui começaram a surgir, mas ainda assim elas não foram afastadas e apartadas dos contextos puramente ideológicos, certo? E o que é interessante é que aqui nessa época, 1930, Maquiavel começa a ser utilizado como arma para atacar Getúlio Vargas. Nessas 68 referências que eu encontrei em Maquiavel nesses 10 anos de jornais, eu encontrei diversas vezes críticas a Getúlio Vargas, atribuindo a ele qualidades como maquiavélico, ah, como uma pessoa que seguia. Eram críticas, quando se referiam a Maquiavel, eram uma conotação negativa, com aquele termo pejorativo de maquiavélico. Entretanto, o que acaba sendo mais interessante dentro desse contexto de Getúlio Vargas, e aí eu vou pular um tópico do. Eu vou pular o tópico Lauro Escurel, e vou direto para Afonso Henriques, depois eu volto para o Lauro Escurel, porque o Afonso Henriques ele escreveu
uma obra chamada Vargas, o Maquiavélico. Ele escreveu a obra em 1958, mas ela foi publicada em 1961. O Afonso Henriques, ele foi contemporâneo de Vargas, conviveu com Vargas, ele apoiou o movimento que derrubou Washington Luiz, certo? Ele apoiou a Revolução de 1930, né? E, no caso, ele também terminou auxiliando Vargas a subir no poder. Só que depois ele foi embora do país e morou nos Estados Unidos e decidiu escrever, que foi escrito justamente utilizando os jornais como matéria bibliográfica primeira, além da própria experiência, da própria memória, que ele vai descrever muitos eventos nos quais ele viveu, mas ele passou 12 anos nos Estados Unidos frequentando a biblioteca de Washington, na qual havia basicamente todos os exemplares de jornal do mundo. E ele consultou em 12 anos mais de 20.000 exemplares de jornais brasileiros para escrever esse livro. E aí o livro foi escrito em começou-se a escrever em 1958 e foi publicado em 1961. Entretanto, não é um livro que seja um estudo sobre a Era Vargas, não é um livro que seja ideologicamente neutro, né? Ele é um livro, ele é mais um líbelo anti-Vargas, digamos assim. É uma obra feita basicamente com o objetivo de criticar Getúlio Vargas. Por mais críticas que Getúlio Vargas mereça, né, a gente, em prol da neutralidade científica e da neutralidade de análise, a gente vê que é uma obra parcial, é uma obra tendenciosa, mas é muito interessante as práticas que ele atribui a Maquiavel, ele aponta todas elas em Getúlio Vargas, né? São dignas de censura e tudo mais. Isso é um detalhe. Agora, voltando aqui ao ponto do Lauro Escorel. Lauro Escorel escreveu esse livro aqui, Introdução ao Pensamento Político de Maquiavel. O meu já está, ele está em estado simplesmente deplorável, esse meu exemplar. Tenho que mandar para uma... E é um livro bom pra cacete. Muito bom o trabalho dele. O Escorel era diplomata. Aliás, eu faço menção aqui que o Itamaraty, a carreira diplomática brasileira, diplomata, os diplomatas de antigamente, né? Porque os diplomatas de hoje, eles não, infelizmente, o nível tem caído absurdamente. Infelizmente, não se fazem mais diplomatas como antigamente, né? Mas, assim, o Itamaraty teve participação muito importante na divulgação de estudos sobre Maquiavel a partir dos anos 80. A partir dos anos 80 houve muita, né, principalmente ali com a Universidade de Brasília, né, houve célebres encontros e seminários sobre, muitos deles foram até transformados em livro, né, as palestras foram chamados os famosos cadernos UNB, que foram simpósios e seminários e palestras sobre Maquiavel que depois foram transcritas e virou livro, sempre com a participação de diplomatas. Lá o Escorel, se eu não me engano, ele morreu em 2003. Ele fez esse livro aqui, Introdução ao Pensamento Político de Maquiavel, e foi assim um livro muito bem recepcionado pela crítica aqui. Se eu não me engano, ele foi publicado recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. Alguns anos atrás, 2015, 2016, eles fizeram uma nova edição. Atualmente são 3 edições que tem esse livro aqui. Essa minha edição é a primeira edição de 1958. Lawrence Corel, no começo do livro, ele fala, na época que ele escreveu esse livro em Roma. Estava em Roma, numa missão diplomática. Ele disse que até aquele momento não havia nenhuma tradução, né? O público, ele dizia que o público brasileiro precisava de estudos sobre Maquiavel, inclusive precisava das obras mesmo de Maquiavel, né? Ele dizia, até um determinado momento no Brasil só há uma única tradução
de qualidade duvidosa, né, feita em Portugal. Então ele desconhecia aquela edição de 1933 da editora Calvino Filho. Ele não conheceu essa edição. Ele conheceu apenas a edição portuguesa de 1935. Então ele menciona isso. Mas assim, o Lauro Escorel, ele também vê ali com muita preocupação uma crise política sendo formada. Entretanto, essa crise política que ele vê não é tanto brasileira, não é tanto no momento brasileiro. É uma crise política num cenário já internacional. Como bom diplomata que ele era, ele não podia deixar de analisar as conjunturas internacionais. Né? Assim, quando a gente lê um texto de um diplomata, não sei se já tiveram a oportunidade de estudar, né? As inquietações que eles têm um estilo muito próprio de escrever e existem certos cenários que sempre aparecem nas análises, nas elucubrações de um diplomata, que são geralmente, eles sempre estão olhando para o caso no aspecto macro, né? O cenário internacional, o cenário do mundo, diversos países, as conjunturas internacionais. Né? Eles não ficam tão limitados aos contextos domésticos, aos contextos nacionais. Mas isso está muito bem presente na obra do Escorel. Ele vê com preocupação a crise política. E aqui eu faço até um comentário puxando o Otávio de Faria e puxando aquela questão que eu falei das diversas interpretações, né? Veja, o Otávio de Faria viu Maquiavel, escreveu, considerou Maquiavel um funcionário público. Vocês sabem que ele trabalhou como diplomata também, o Maquiavel foi o diplomata. Ele vê Maquiavel como um funcionário medíocre, um funcionário ruim, um funcionário sem protagonismo. Otávio de Faria fala isso. O grande gênio de Maquiavel estava destinado ao ser o homem de letras. Então, o, o funcionário público, o diplomata medíocre que ele foi, ele compensou sendo um escritor genial, na visão de Otávio de Faria. E isso é meio que também obra da providência, né? Que se Maquiavel tivesse tido muito sucesso na sua vida pública, tivesse tido muito sucesso na diplomacia, na carreira diplomática, ele não teria escrito essas obras tão importantes, que foram um legado dele para o resto da humanidade. Mais ou menos assim seria o argumento do Otávio Faria. Claro que Corel vê o oposto, ele vê Maquiavel como um excelente funcionário, diligente, responsável, muito perspicaz, muito sagaz. Ele se deu mal na carreira diplomática, se deu mal nas conjunturas por conta de falta de sorte. Mas o que cabia a ele ser feito, ele sempre fez com muita diligência, com muita competência, na visão de Lauro Escorel. Então vocês vejam como as interpretações elas são díspares, sabe? Como as interpretações elas não se comunicam, digamos assim. Então, assim, voltando para o Lauro Escorel. O livro dele tem uma primeira parte do livro dele é justamente a biografia de Maquiavel. Ele sistematiza, ele conta como foi a vida de Maquiavel. Até hoje, pouca gente sabe a respeito da vida de Maquiavel, sabe muito pouco. Naquela época, ainda mais. Então, ele consultando autores mais contemporâneos, mas também os grandes clássicos das biografias maquiavelianas do século XIX, ele demonstra ali como foi a vida particular dele e as missões diplomáticas que ele realizou. Lauro Escorel escrevia bem pra cacete, sabe? Maravilhoso essa biografia, essa mini biografia que ele trouxe aqui no livro. Fantástico, fantástico. E depois ele passa a analisar justamente como é a obra dele, como é que são os seus postulados. Ele faz uma sistematização do pensamento de Maquiavel das principais obras de uma maneira muito interessante. Não me recordo se ele utilizou as peças de teatro, os poemas, eu não me lembro. Agora eu faço uma meia-culpa que eu não me lembro se ele fez essas, se ele analisou essas obras mais desconhecidas, que são as obras literárias, e ele conclui a obra, né, falando a respeito de uma grande inquietação que ele tinha, uma grande preocupação, que era a preocupação no cenário internacional. Há poucos anos antes,
poucos anos antes da escrita desse livro, o Lawrence Corel ele testemunhou as bombas atômicas, o final da Segunda Guerra Mundial. E ele faz uma crítica, ele diz que a política moderna, a política maquiaveliana, o maquiavelianismo, essa maneira como Maquiavel inaugurou a política, ela é inescapável. Na verdade, Maquiavel não inaugurou, ele foi o primeiro a explicar. Era a política que sempre foi feita, mas era uma ameaça, um monstro que nós sentimos a sua presença. Entretanto, Maquiavel foi quem deu nome aos bois, foi quem descreveu. Agora a gente já sabe, já conhece esse fenômeno. E esse fenômeno foi explicado por Maquiavel. Na visão do, do Lauro Corel, é uma coisa que deve ser mudada. É urgente que pense outra alternativa de política. Que essa política que sempre veio sendo feita sempre, ela é desastrosa e ela culminou com a Segunda Guerra Mundial e ela culminou com a bomba atômica e ela demonstra ser uma ameaça não apenas para democracias, não apenas para uma ameaça para a própria vida internacional, no cenário internacional. Ele finaliza nos dois últimos capítulos, no capítulo que ele traz a sardinha, ele puxa a sardinha para análise diplomática e para análise de contexto e de conjuntura internacional. Né? Fica aqui a indicação que é uma obra boa, muito boa. Eu já li muita besteira sobre o Maquiavel publicada aqui no Brasil, que vocês não imaginam. Cada livro horroroso, cada artigo horroroso. Mas esse livro aqui, eu digo para vocês, é uma das melhores obras que foram escritas no Brasil sobre o Maquiavel, é a do Lars Corel. Não tenho dúvida, é de fato muito boa. E para finalizar, só um dado de curiosidade. A Unesco ela tem um index dos livros que são traduzidos em cada país. É um index que começou a ser feito em 1979, tá? Começou em 79. O índice de traduções no Brasil foram traduzidas 59 edições de Maquiavel, das obras de Maquiavel. 59 traduções diferentes, desde 1979 até 2021, por aí, 2020, por aí. De 79 para cá, 59 traduções diferentes. Então veja que o negócio já difundiu muito mais, né? Basicamente, meus amigos, o que eu separei para vocês hoje foi isso. Já temos aqui. Vou editar esse vídeo, né? Vou fazer alguns cortes, talvez, então o tempo diminui um pouco, mas já temos aqui mais de 1 hora de aula. Mas é isso. Eu espero, assim, que tenham gostado da aula. Espero que é, o mini curso tenha atendido as expectativas. Eu espero ter servido aos propósitos, certo? Infelizmente a gente não pode continuar porque ainda daqui em diante tem outras coisas mais que eu preciso continuar estudando para poder ensinar, digamos assim, né? Essa pesquisa ela não está concluída, digamos, mas ela já está bem encaminhada. Mas eu preciso definir se eu vou continuar pesquisando isso, se eu vou pesquisar outras coisas. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha atendido. Eu peço desculpas por eventuais problemas, pela demora. A gente tivemos contratempos para conseguir organizar essas aulas e a minha ideia de gravá-las e disponibilizar para entregar para vocês, ela acabou sendo mais prática, né? Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se encontrar em outros ambientes, tá? Agradeço ao professor Thomas pela oportunidade e conto comigo para outros projetos também, meu caro e meus caros. Vocês sabem onde me procurar, sabem onde me encontrar. É isso. Até a próxima. Adeus.